Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos resolver problemas de transportes, uma das áreas da pesquisa operacional. Na primeira parte nós vimos a construção de uma matriz de solução. Neste vídeo, a segunda parte, nós vamos pegar esta matriz e encontrar uma solução inicial, utilizando as três técnicas conhecidas, o canto noroeste, o máximo lucro e o mínimo custo. Depois, na terceira parte, é que eu vou resolver completamente esse exercício até encontrar a solução final ótima para o nosso problema de distribuição. Se você quer clarear suas ideias sobre problemas de transportes, não deixe de assistir nossas três partes. Roda a vinheta. Olá pessoal, a gente viu na primeira parte como que a gente monta uma matriz de solução a partir dos dados de um problema de transporte. Agora a gente vai ver como que eu dou início à solução do problema, criando uma solução inicial para o problema. Todas as técnicas de solução do problema dependem que você estabeleça uma primeira distribuição, uma distribuição qualquer, sem compromisso. E a partir dela, a técnica vai melhorar essa solução até chegar numa solução final ótima, que seria a melhor solução possível para aquele problema, seja para minimizar os custos, seja para maximizar os lucros. Então, quando eu tenho a matriz inicial, eu poderia fazer aleatoriamente uma distribuição de valores. Vamos transportar 50 unidades da origem 1 para o destino 1, mais 50 unidades da origem 1 para o destino 2, mais 20 unidades da origem 1 para o destino 3. Repare, se eu fizesse isso aleatoriamente, eu estaria satisfazendo essa condição porque a origem 1 demandou 120 unidades. Bastaria eu ir preenchendo aleatoriamente as demais células, a ponto que ao final eu vou satisfazer as origens, ou seja, só será demandada a quantidade que aquela origem tem. E todos os destinos irão receber as quantidades que eles desejam. Só que a literatura em pesquisa operacional estabeleceu três técnicas para fazer essa distribuição inicial, para que ela não seja feita de uma forma aleatória. Então essas três técnicas, elas visam apenas estabelecer uma regra para, ao invés de você chutar aleatoriamente qualquer valor, desde que você satisfaça todo mundo, você siga certos procedimentos para fazer uma distribuição inicial. Qualquer livro de pesquisa operacional, qualquer exercício de pesquisa operacional que envolva problemas de transporte, ele sempre vai solicitar uma solução inicial. E ele vai te pedir isso segundo a técnica do canto noroeste, a técnica do mínimo custo, a técnica do máximo lucro. Então a gente vai ver rapidinho como que a gente faz essas coisas, são bem simples, para que depois, na terceira parte, a gente entre resolvendo efetivamente esse exercício e melhorando a solução até chegar numa solução final ótima para o nosso problema. Então vamos começar vendo a técnica do canto noroeste. O que é canto noroeste? Toda vez que você tem, a rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, entre o norte e o oeste, a gente tem o campo noroeste, tá ok? O nordeste brasileiro, quando você vê o mapa, ele tá aqui, entre o norte e o leste. A região sudeste está entre o leste e o sul. É a região sudeste e existe a região sudoeste. O que interessa pra gente é o canto noroeste, que é o alto à esquerda. Isto é o canto noroeste, o alto à esquerda. Então, o que esta primeira técnica ela vai me falar? Ora, toda vez que você for fazer uma distribuição, você comece pelo canto alto à esquerda, colocando sempre a maior quantidade possível naquela célula, naquela rota. Então você não pode colocar menos do que o máximo possível. Para isso basta você checar algumas informações para fazer uma maior atribuição possível. Vamos ver como que isso funciona. Eu montei uma matriz, não importa qual é o formato da matriz, em termos de quantas linhas e quantas colunas. Esta célula sempre será
o canto noroeste da sua matriz. É aqui está o alto à esquerda. Portanto, quando a gente for começar a fazer uma primeira atribuição de cargas para estas rotas, eu vou colocar aqui a maior quantidade possível. Eu analiso que a origem 1 tem 120 unidades. Eu vejo que o destino 1 quer receber 150 unidades. Portanto, eu sou capaz de enviar 120 unidades para o destino 1 a partir da origem 1. Ao fazer isto, é a maior quantidade possível. Professor, eu poderia botar 110? Não, não poderia. A técnica pede que você coloque a maior quantidade possível. No caso, é 120. Ao colocar 120 aqui, logicamente, a origem 1 não terá mais nenhuma unidade para distribuir para o destino 2, a origem 1 não terá nenhuma unidade para distribuir para o destino 3. Então eu fiz essa atribuição e concluí logicamente esses dois zeros, porque toda a carga está colocada aqui. Feito isso, feita a análise lógica, sobrou essas células. Vou fazer uma nova atribuição, onde será? No canto noroeste, o alto à esquerda. Portanto, será aqui novamente. Nesta célula, o destino 1 quer receber 150. A origem 2 tem 80. Portanto, a quantidade máxima que eu posso colocar aqui é 30 unidades, porque isso já vai satisfazer a quantidade demandada pelo destino 1. Portanto, logicamente, eu concluo que a origem 3 não vai enviar nada para o destino 1. Sobrou essas 4 células. Canto noroeste. Agora é aqui o canto noroeste. Portanto, eu vou analisar qual é a maior quantidade possível que eu posso atribuir. A origem 2 já mandou 30 para o destino 1, tem 80 disponível, sobraram 50. Eu posso colocar 50 aqui? Posso. Porque o destino 2 quer receber 70. Então eu posso colocar aqui. Ao colocar essas 50, logicamente, me sobra 0 aqui. Porque a origem 2 já distribuiu as 80 unidades que ela tinha disponível. Sobraram essas duas células. Uma está do lado da outra. Mas o canto noroeste vai falar sempre que quem está acima ou à esquerda. Por isso que é canto noroeste. Você sempre vai tomar a decisão de quem está em cima, quem está aqui ou quem está aqui, preferencialmente. Portanto, é aqui que eu vou fazer a próxima atribuição. Nessa atribuição, destino 2 já recebeu 50, quer 70, a origem 3 tem 80, eu posso colocar 20 unidades aqui. E sobra 60 unidades para esta rota. Repare que ao fazer a distribuição, é sempre bom você checar que está tudo certo. Eu tenho 120 unidades, 80 unidades, 80 unidades. Recebeu 150, recebeu 70, recebeu 60. É isso que eu chamo de uma solução inicial. Repare, aqui eu tenho uma solução para o nosso problema de distribuição. É que eu não sei se essa é a melhor distribuição possível. Aquela que vai me gerar o menor custo ou, se fosse um problema de lucros, o maior lucro. E é por isso que, a partir de uma solução inicial, eu vou começar a trabalhar com esta matriz para buscar uma solução final ótima. Então, essa técnica em que a gente começa colocando aqui chama-se canto noroeste. Eu vou fazer agora a técnica do mínimo custo. Então, eu vou arrumar a lousa e a gente já volta já, tá bom? Agora que a gente já viu a solução inicial utilizando o canto noroeste, nós vamos ver agora a técnica do mínimo custo. Como que ela funciona? O nome já diz tudo. Então é claro que isso implica que os dados fornecidos pelo problema são custos unitários das rotas. Então, todos esses números representam custos unitários. Se esses números representassem lucros unitários, nós vamos fazer a mesma coisa e a técnica vai se chamar a técnica do máximo lucro. Então vamos pensar no mínimo custo. Repare que no canto noroeste a gente começou atribuindo aqui, porque ele pedia para comece pelo canto esquerdo. A técnica do mínimo custo não. O que eu vou fazer? Eu vou procurar aonde tem o menor custo de rota de distribuição e vou privilegiar este número. Então você agora é obrigado a prestar atenção em todos esses números. E eu identifico aqui
a rota de menor custo. Portanto, eu vou iniciar por aqui a minha distribuição. A minha solução inicial vai começar priorizando as rotas de menor custo. E vou seguir o mesmo raciocínio do canto noroeste. Vou fazer a maior atribuição possível. Eu não posso fazer menos que a maior atribuição possível. Aqui é o menor custo. Destino 1 quer receber 150. Origem 3 tem 80 para ofertar. Portanto, eu posso colocar aqui 80 unidades. Quando você faz, na técnica do mínimo custo, uma atribuição inicial, você é obrigado a fechar aqui e a fechar aqui. Ou seja, completar a sua coluna, completar a sua linha. Daqui você pode vir direto para cá? Não. A técnica do mínimo custo não permite que você faça isso. Ao fazer uma primeira atribuição, você é obrigado a fechar a linha e a coluna dela, buscando, claro, o menor custo. Como eu lancei 80 aqui, aqui não tem jeito. Tem que ser 0 e 0, porque as 80 unidades da origem 3 já foi demandada para o destino 1. Sou obrigado a fechar aqui. Não posso cair aqui, não posso cair nessa tentação de ir procurando onde está o menor custo. A técnica pede, faça uma atribuição no menor custo. Fecha a sua coluna, fecha essa linha. Fechei a linha, vou fechar a coluna. Destino 1 quer receber 150, já tem 80, está faltando 70. Então eu vou priorizar, eu tenho essas duas células para completar. Eu vou priorizar aqui. Por quê? Porque aqui é um custo menor do que aqui. Mas eu sou obrigado a jogar aqui antes que eu jogue aqui. Então, aqui a origem 1 pode ofertar 70 unidades. Vou ofertar 70 unidades. Que com com 80 dá os 150. Portanto, aqui é 0. Então fiz a atribuição inicial, fechei coluna, fechei linha. Agora eu vou partir para procurar novamente qual é a rota de menor custo. Vou olhar os valores que estão sobrando, encontrei a rota de menor custo. Então é aqui que eu vou fazer uma nova atribuição, sempre o máximo possível. Se aqui tem 70, 120, tenho 50 disponíveis, que é 50, vou colocar 50 unidades aqui. Eu sou obrigado a fechar a coluna e a linha antes que eu procure uma outra célula de menor custo. Se eu atribuir aqui agora, eu sou obrigado a completar aqui e completar aqui antes que eu faça qualquer outra coisa. Portanto, aqui já vai me dar 0, porque já tem as 120 unidades. Aqui faltam 20 unidades, que já vai me completar os 70. Sobrou, por exclusão, essa daqui, que serão 60 unidades. Então, repare que nós fizemos uma distribuição focando agora o mínimo custo, o menor custo das rotas, em que eu sempre, ao fazer uma atribuição, eu fecho a coluna, fecho a linha, para aí sim procurar um novo valor mínimo para fazer uma nova atribuição, em que eu fecharei a coluna dele, fecharei a linha dele. Se sobrar mais células, cada atribuição que você fizer, você fecha a linha, você fecha coluna, tá bom? Com isso, a gente passa para a terceira técnica, que é do máximo lucro, que a gente vai ver agora na sequência, tá bom? Vamos resolver agora o problema buscando a técnica do máximo lucro, ou seja, o enunciado do problema me deu os dados como os lucros associados a cada rota. Montamos a matriz e vou resolver para encontrar uma solução inicial para dar início ao problema usando a técnica do máximo lucro. Ela é idêntica ao mínimo custo, simplesmente invertido. Se no mínimo custo eu procurei qual a célula que tinha o menor custo de transportes, se agora esses números representam lucratividades, eu vou querer priorizar as rotas que me dão a maior rentabilidade, a maior lucratividade por unidade transportada. Então você vai olhar os dados, a gente vai perceber que aqui está a maior rentabilidade, entendendo então que o problema me forneceu os dados como o lucro associado às rotas. Aqui será feito o primeiro lançamento, porque 15 é o maior lucro unitário.
e eu vou lançar a maior quantidade possível. O2 tem 80, D1 quer receber 150, então aqui eu vou colocar 80 unidades. E então eu vou fechar a coluna dele e vou fechar a linha dele. Eu não posso sair daqui e procurar uma nova célula que tenha a maior rentabilidade fora da coluna e da linha. Eu tenho que fechar isso primeiro. Portanto, se é 80 e aqui já está zerado, já fechei a linha, vou fechar a coluna. A coluna, claro, vou procurar a célula que tenha a maior rentabilidade entre essas duas, porque eu sou obrigado a fechar a linha, sou obrigado a fechar a coluna. Então eu vou lançar aqui. Aqui vou lançar 70 unidades. Portanto, aqui ficou zero. Então repare, fiz essa atribuição, fechei coluna, fechei linha. Sobraram essas células. Agora sim eu vou procurar qual é a célula que me dá a maior rentabilidade. Tá aqui 10, porque eu tenho 5, 6, 9, 10. Então essa célula. Aqui eu vou fazer o maior lançamento possível. E ao fazer o lançamento, vou fechar isto e vou fechar isto. Aqui podem ser lançadas 60 unidades, porque é o máximo que o destino 3, apesar da origem 3 ter 80. Portanto, se aqui tem 60, aqui só pode ser 0, porque o destino 3 já recebeu suas 60 unidades. Vou fechar aqui, antes de fazer qualquer outra coisa. 60, tem 80, aqui tem 70, eu posso lançar 20 aqui. Vão faltar apenas 50 unidades aqui nesta célula, tá ok? Repare que todo mundo está satisfeito, todo mundo atendeu aos seus requisitos e com isso a gente viu as 3 técnicas de solução inicial do nosso problema. O canto noroeste, na qual você começa por essa célula e vem distribuindo, buscando sempre o canto alto à esquerda. O mínimo custo, quando você vai pegando o menor custo e fechando coluna e linha, procura um outro coluna e linha. E o máximo lucro, quando você segue o mesmo procedimento, só que ao invés de procurar o menor custo, você procura o maior lucro. Se esse vídeo foi claro para você, não esquece de dar uma luz pra gente, se inscreve no nosso canal, um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!